Tem início os Pensadores Espíritas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe em mais esta edição desse programa que vai ao ar toda quarta-feira, às 8 da noite, pelo canal Amigos de Nosso Lar, através do YouTube. Você pode participar porque estamos ao vivo, basta enviar a sua mensagem e teremos o maior prazer em colocá-la aqui na tela, em tirar a sua dúvida, responder alguma pergunta dentro aqui do tema do programa. Aliás, os pensadores espíritas têm por finalidade destacar a cada programa dois pensadores espíritas, ou seja, dois autores de obras que puderam aprofundar o entendimento e a prática do espiritismo. Esse é o grande objetivo do nosso programa. E trazer a você que nos acompanha, você que nos assiste, e autores muitas vezes pouco conhecidos, mas que são importantes, obras que merecem a nossa atenção. Hoje, nós temos a presença feminina bem marcante em nosso programa, porque vamos trazer duas pensadoras espíritas. Uma que viveu no século XIX e início do século XX, e outra que é nossa contemporânea, ainda está aqui conosco, e as duas com uma obra maravilhosa, uma grande participação no movimento espírita. Vamos, então, colocar na tela, dando início aqui ao programa, a nossa apresentação em slides, para você saber que vamos, hoje, ter a presença de Amália Domingos Soler e Lúcia Moisés. Então, uma europeia, lá da Espanha, e a outra brasileira, niteroense, já que ela é da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Amália Domingos Soler, provavelmente você já deve ter ouvido falar. Boa parte das suas obras estão traduzidas e publicadas em português já há muito tempo. E Amália Domingos Soler é muito importante. Então, nós vamos conhecer um pouquinho dela. Ela que reencarnou na cidade de Sevilha, na Espanha, em 10 de novembro de 1835, e veio a desencarnar na cidade de Barcelona, também na Espanha, em 29 de abril de 1909. Vamos, então, conhecer um pouco da vida e da obra desta divulgadora do espiritismo e que foi muito importante para estabelecer o movimento espírita na Espanha e realizar ali nas terras espanholas a divulgação da doutrina espírita. A Amália Domingos Soler é conhecida como escritora, costureira, é isso mesmo, é o que está aí colocado no slide. Ela foi uma humilde costureira durante toda a sua vida. Mas, apesar disso, foi uma grande expoente do movimento espírita espanhol, onde ela atuou como divulgadora dos princípios espíritas e também como médium psicógrafa. Os escritos da Amália Domingos Soler se destacavam por serem poéticos, leves, emocionais, e ela ficou muito conhecida também por causa das inúmeras dificuldades que suportou na sua existência, que não foi nada fácil, beirando quase sempre a pobreza, à qual ela nunca se entregou, nunca. E foi na juventude que ela conheceu o espiritismo. Ela estava passando por uma fase muito difícil, ela que vinha de uma família pobre, e através de um médico que a atendeu, ela acabou conhecendo um jornal que já existia na época,
um jornal espírita, e aí ela se interessou, passou a estudar, leu as obras de Allan Kardec e nunca mais largou o espiritismo. Ela escreveu muito, utilizando a imprensa espírita espanhola, e ela mesma foi fundadora e diretora de 2 periódicos, 2 jornais espíritas, e publicou também alguns livros, e ela foi uma peregrina na Espanha, porque vocês viram, né, vou colocar novamente, vou voltar ao slide, viram que ela nasceu em Sevilha, veio a desencarnar em Barcelona, mas ela foi meio que andarilha, e principalmente por causa da divulgação do espiritismo e a criação de núcleos espíritas. Então, a Amália Domingos Soler andou em parte, pelo menos, da Espanha com esse seu trabalho para fundar centros espíritas, auxiliar os centros espíritas e a imprensa espírita de uma forma geral. Então, no movimento espírita espanhol, Amália Domingos Soler é um expoente, uma pessoa muito importante que, logo após Allan Kardec, se colocou em campo, trabalhando intensamente durante a segunda metade do século XIX pela doutrina espírita. Vamos conhecer algumas coisas dela ainda aqui fazendo destaque. Muito bem, vamos conhecer alguns livros da nossa Amália Domingos Soler, pelo menos os livros que estão traduzidos e publicados aqui no Brasil em português. Então, nós temos Memórias do Padre Germano, Perdoa-te, Reencarnação e Vida, A Luz do Caminho, Contos Espíritas e Palavras do Alvorecer. Os 2 primeiros são romances, e os demais são livros de estudo. O Reencarnação e Vida é uma obra maravilhosa. A Luz do Caminho é uma obra de consolo, de orientação, porque esse foi o grande trabalho da Amália Domingos Soler. Pois bem, como sempre fazemos, quando trazemos um pensador espírita ao programa, nós escolhemos uma das suas obras para destacar. Resolvemos, então, trazer ao programa de hoje o livro que é o mais conhecido da Amália Domingos Soler, que é o romance, vamos colocar ele aqui na tela, Memórias do Padre Germano. Essa obra tem uma peculiaridade muito importante. Padre Germano é o espírito guia, é o mentor espiritual da Amália Domingos Soler. Ele esteve com ela durante toda a sua vida, e essa obra, na verdade, ela não foi psicografada pela Amália. Pois é, olha que coisa curiosa. Na verdade, o espírito Padre Germano se apresentou através de um médium sonambúlico. E ele, então, ditava as suas memórias a esse médium, e esse médium, através do sonambulismo, ditava essas memórias para a Amália Domingos Soler, que transcrevia, anotava. É um fenômeno realmente espetacular. Então, o médium emancipado ou desdobrado se encontrava com o Padre Germano no mundo espiritual. O Padre Germano, então, contava para ele a sua história e ele a transmitia, ou seja, o médium a transmitia para a Amália Domingos Soler, que fazia, então, a transcrição no papel. A Amália, de posse desse conteúdo, começou, então, a publicá-lo nas páginas de uma revista espírita, lá na Espanha. Até que um companheiro dela, amigo, editor, conversando com ela, e trabalhando com ela no jornal, disse assim, olha, isso aqui precisa se transformar num livro. Esses ditados do Padre Germano, essas histórias dele, são muito importantes. E ela, então, se colocou
a campo. Começou a trabalhar, juntou todas as histórias para formar, então, o livro Memórias do Padre Germano. Uma curiosidade dessa obra é que as histórias não estão em ordem cronológica, ou seja, não acompanham exatamente a vida do Padre Germano, mas são histórias comoventes, histórias maravilhosas e reais, porque o Padre Germano, ele conta casos verídicos acontecidos com ele enquanto exercia o sacerdócio numa pequena vila espanhola ao longo do século XVIII. Então, está aí, é um livro baseado em fatos reais contados pelo seu protagonista, o Padre Germano. Vamos conhecer agora o conteúdo dessa obra, que é considerado, como está lá na sua apresentação, um inestimável diário de um sacerdote que soube honrar sua missão na Terra, servindo, em nome de Deus, a todos aqueles que cruzaram seu caminho. Ciente de seu papel na vida, apenas para seu diário, amigo fiel e discreto, ele podia contar todas as suas angústias e incertezas. Sem dúvida, Padre Germano foi um homem à frente do seu tempo. Conseguia transformar criminosos em homens de bem, mostrando-lhes as consequências de seus atos numa vida futura que ele acreditava existir após a morte. Era uma alma sensível e um coração amoroso. O Padre Germano tinha muito amor ao que ele realizava e ele procurava representar da melhor maneira possível Jesus Cristo. Por causa disso, inclusive, ele foi afastado, né, do bispado, porque ele não era bem visto. Ele era tão amoroso, tão ligado a Jesus, que era considerado um homem perigoso. Era um padre perigoso, porque ele não se corrompia, não se deixava levar por mordomias terrenas. E, pelo contrário, ele tinha um pensamento crítico. Por isso que os seus superiores o enviaram a uma vila afastada lá da Espanha, onde ele exerceu todo o seu sacerdócio. Vamos então agora conhecer o conteúdo propriamente deste livro, que não deixa de ser um romance, Memórias do Padre Germano. O livro possui 33 capítulos, onde destacam-se o remorso, as 3 confissões, o embuçado, julgar pelas aparências, a fonte da saúde, o melhor voto, o patrimônio do homem, as pegadas do criminoso, a gargalhada, a oração das crianças, recordações, a água do corpo e a água da alma, na culpa está o castigo, o último canto, um dia de primavera, uma procissão, os encarcerados, os votos religiosos, o inverossímil, uma noite de sol, 45 anos, e vinde a mim os que choram. Lembrando que, originalmente, cada tema era um conto que foi publicado isoladamente nas páginas da imprensa espírita espanhola. Depois, Amália Domingos Soler reuniu todos esses contos, todas essas histórias, solicitou ao Padre Germano que fizesse uma revisão e todos eles, enfeixados num único volume, deram, então, origem ao livro que hoje nós conhecemos, Memórias do Padre Germano, que aqui no Brasil já teve várias edições. Portanto, cada capítulo é uma história. E ele escreve
de forma romanceada, mas, na verdade, recordando fatos reais da sua vida enquanto padre da Igreja Católica na Espanha. E são lições e mais lições, ensinos e mais ensinos. E por isso tivemos uma certa dificuldade para montar os próximos 2 slides, porque quando destacamos a obra do pensador espírita, nós procuramos, então, transcrever as suas próprias palavras na obra. Mas aí, antes de passarmos os próximos 2 slides, você deve estar agora perguntando: mas se o pensador espírita é a Amália Domingos Soler, como que estamos destacando um livro que não foi escrito por ela, mas foi escrito pelo seu mentor espiritual, o padre Germano? E, neste caso, Amália Domingos Soler nem médium foi, já que ele passou a obra através de um médium sonâmbulo. Vamos explicar aqui esta situação. Porque o livro ele vem assinado pela Amália Domingos Soler. Por quê? Porque quando ela transcrevia as palavras do padre Germano, que eram ditas através do médium, ela também fez a revisão desses ditados. E fazendo a revisão desses ditados para poder publicar as histórias, ela dialogava na sequência, quando o padre Germano terminava de contar a história, ela então dialogava com ele e o interrogava sobre determinados aspectos daquela história e alguns pontos que ela considerava que não estavam muito claros. Ela solicitava que ele, então, pudesse refazer a redação. E quando as histórias foram juntadas para se fazer o livro, a Amália Domingos Soler conversou intensamente com o padre Germano, através desse médio sonâmbulo, porque era preciso fazer toda uma revisão, porque publicar contos isolados é uma coisa. Agora, você publicar um livro de contos, um livro de histórias que estão contando a vida de um personagem real, é muito diferente. Então, ela teve todo esse trabalho de ler, meditar, pensar, anotar, dialogar com o espírito, solicitar esclarecimentos, dar sugestões ao texto, até então que todas as histórias ficaram revisadas e puderam compor a obra. Então, foi um trabalho muito grande da Amália Domingos Soler, que tinha, claro, uma afinidade muito grande com o padre Germano. Então, podemos dizer que é uma obra a 4 mãos, melhor dizendo, a 6 mãos, praticamente, porque nós vamos ter aí o padre Germano, que ditou as histórias, o médio sonambúlico, que as recebeu, e a Amália Domingos Soler, que revisou essas histórias junto com o autor espiritual. Vamos então agora passar a palavra ao padre Germano e vamos, de fato, sentir o quanto ele tinha muito amor, muito coração, muito sentimento na obra que ele realizava enquanto padre da Igreja Católica. Diz então o padre Germano: o homem que faz um voto deve cumpri-lo, e eu cumprirei o meu, vivendo não para mim, mas para outrem. O verdadeiro sacerdócio é cumprir cada qual o seu dever. Senhor, Senhor, dê-me forças para cumprir fielmente os grandes deveres que a mim mesmo impus. Dá-me o ardor da caridade, o delírio da compaixão, a febre do amor universal. Prometo-te, Senhor,
nada ambicionar para mim mesmo, não me reservar um só átomo de felicidade, não exigir que alguém me ame para o não converter num ingrato. Estas palavras do padre Germano têm uma história que, obviamente, você vai ler na íntegra no livro. Eu vou fazer aqui um pequeno resumo, é a síntese da síntese. Acontece que, no exercício do seu sacerdócio, na igreja, lá na vila, no interior da Espanha, padre Germano conheceu uma moça que mexeu com ele, que frequentava a igreja, as missas e que ia ao confessionário. E ele sentiu um afeto profundo, muito grande, por essa moça. E ele balançou. Mas ele era um padre. Então, ele tomou a decisão de foro íntimo que ele tinha feito um voto. O voto de servir a Deus, nosso Pai. O voto de servir a Jesus, nosso amigo e mestre. Então, ele toma a decisão de ser fiel a esse voto e não ligar a ele, pelos laços do afeto, ninguém. E ele, então, suplica a Jesus para que lhe dê forças, para que ele possa canalizar as suas energias para a caridade, para o amor ao próximo. Ou seja, ele faz uma grande renúncia. E é um exemplo maravilhoso para todos nós. E ele escreve, ao relatar esse fato, toda essa história, então, ele escreve estas palavras, em que ele, então, suplica a Jesus o amparo, a força da fé, a coragem moral para soterrar aquele amor carnal, aquele tipo de sentimento, para expandir esse sentimento no amai-vos uns aos outros, no amor ao próximo, através da caridade. Mas eu estou contando aqui a história de forma bem resumida, sem todos os lances dessa história que você vai ler no livro Memórias do Padre Germano. Vamos a mais um destaque dessa obra, novamente passando a palavra ao Padre Germano. Dizei como eu dizia, vinde a mim os que choram, e tereis uma família numerosíssima. Sim, meus amigos, há tantas criancinhas sem pai, tantos cegos sem guia, tantas vítimas das misérias humanas. Enxugai vossas lágrimas, pois o pranto vertido na inação é qual água do mar que não fecunda a terra. Não choreis sozinhos, mas com os aflitos, porque só assim o vosso pranto se converterá no orvalho benéfico que faz brotar flores dentre pedras. Que palavras belíssimas! Palavras dirigidas a todo e qualquer que pensa que apenas sofre nesta existência, que acha que nada mais existe aqui na Terra do que dor e sofrimento. Palavras dirigidas aos que acreditam que nada podem fazer para a sua melhora e a melhora da humanidade. Então, o Padre Germano vem até nós e nos diz: olha ao seu redor, vê quantas pessoas em sofrimento, quantos problemas humanos, quantas pessoas na miséria, quantas pessoas necessitadas de amparo, de orientação. Então,
diante desse quadro, enxugue as suas lágrimas. Não fique parado dentro de casa, chorando, só vendo as mazelas, entrando em depressão. Então, o que ele pede? Não chore sozinho. Chore com os aflitos. Chore com aqueles que estão na miséria. Chore com aqueles que estão em sofrimento. Mas não vai ficar chorando, porque isso daqui é uma metáfora, é apenas uma figura de linguagem. Ou seja, enxugue as lágrimas e saia a campo para ajudar, para auxiliar, com aquilo que você puder, do jeito que puder. E você vai esquecer os seus sofrimentos. Vai verificar que os seus problemas não são assim tão grandes como pareciam ser. E ele diz aqui poeticamente, porque fazendo isso, o seu pranto se converterá no orvalho benéfico que faz brotar flores dentre pedras. Por isso o Espiritismo nos diz, fora da caridade não há salvação. Vamos fazer a caridade. Obrar no bem. E aí vamos esquecer de nós mesmos? Vamos gerar alegria, felicidade para os outros e, ao mesmo tempo, para nós. E é isso que Deus, nosso Pai, e que Jesus, nosso Mestre, querem de nós. Então, com essas palavras, nós destacamos o livro Memórias do Padre Germano, obra que foi trabalhada por Amália Domingos Soler. Eu vou voltar aqui os slides, porque se você não pegou, vai pegar agora, de qualquer maneira, vai recordar. Amália Domingos Soler, espírita espanhola, reencarnada em Sevilha, em 10 de novembro de 1835, desencarnando em Barcelona, em 29 de abril de 1909, personagem muito importante do movimento espírita espanhol e na divulgação do espiritismo. Muito bem, então, conhecemos a primeira pensadora espírita no programa de hoje. Vamos agora conhecer a segunda pensadora espírita, que já compareceu em edição passada do nosso programa. A Amália Domingos Soler, não. É a primeira vez que nós a trazemos para os pensadores espíritas. Mas a nossa querida Lúcia Moisés está conosco aqui pela segunda vez. Ela que reencarnou na cidade de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, em 1945, mas que adotou a cidade de Niterói como residência. Por isso que no início do programa eu disse que ela é uma niteroiense, né, que está radicada já há um bom tempo na cidade de Niterói. Para quem não a conhece, Lúcia Moisés é educadora, especialista em aprendizagem, foi professora da Universidade Federal Fluminense no curso de Pedagogia e também nos programas de mestrado e doutorado em educação. Hoje ela já está aposentada. E ela é colaboradora do setor de educação do CERJ, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. É palestrante, seminarista, ou seja, né, realiza muitos seminários, encontros com evangelizadores e já escreveu diversos livros, todos eles voltados à educação, claro, à luz do pensamento espírita. Nós temos o prazer de conhecer a Lúcia Moisés, é uma pessoa não apenas de vasto conhecimento, mas é uma pessoa bastante amorosa, bastante afetiva, e que está trabalhando intensamente até os dias de hoje
escrevendo, fazendo palestras e também trabalhando em encontros com evangelizadores espíritas da infância e da juventude. Muito bem, dos livros da nossa Lúcia Moisés, destacamos aqui Evangelização de Portas Abertas para o Autismo, A Evangelização Mudando Vidas, Conte Outra História, Deus Confia nos Pais, Nas Mãos Amigas dos Pais, Como Aprendemos, Educação para um Mundo Melhor, Educação com Sabor de Eternidade, Educar os Filhos, Compromisso Inadiável. E você pode colocar aí no slide, etc. Porque ainda tem mais alguns outros livros que ela já escreveu e que já estão publicados. Bem, vamos, portanto, agora falar de educação, mesmo porque o Espiritismo é, essencialmente, doutrina de educação do espírito imortal reencarnado que todos somos. E, então, decidimos destacar o livro A Evangelização Mudando Vidas. Está ele aqui, ó, no nosso slide. Então, aí está a capa dessa obra, A Evangelização Mudando Vidas. Portanto, é um livro que está voltado para estudar o processo de evangelização que é realizado nos centros espíritas, a chamada evangelização espírita infanto-juvenil. Então, é uma obra voltada para isso e, portanto, muito voltada aos evangelizadores espíritas, mas não somente eles, também aos professores de uma forma geral e aos pais irresponsáveis. Na apresentação, nós lemos o seguinte: essa obra serve de apoio a todo aquele que se dispuser a colaborar nessa tarefa de amor que é a evangelização espírita infanto-juvenil. Convido os pais e os educadores a estarem na fileira do bem, seguindo as orientações contidas na doutrina espírita, propiciando à nova geração um novo olhar sobre sua vida e sua destinação rumo à felicidade. É uma conversa com o evangelizador espírita, numa linguagem acessível, com muitos exemplos e sugestões. Então, se você é evangelizador no centro espírita, seja das crianças, dos jovens ou dos adultos, chamado evangelizador da família, esta obra é para você. Agora, se você é pai, você é mãe, avô, avó, tio, tia, e tem sob seus cuidados uma criança ou um jovem, este livro, A Evangelização Mudando Vidas, também é para você. Vamos agora conhecer o conteúdo dessa obra, que possui 14 capítulos, que são os seguintes: Desafios de hoje são chegados os novos tempos. Uma nova forma de pensar a evangelização. A flexibilidade do programa. O que há por trás das opções metodológicas. Teoria histórico-cultural. Aprendendo conceitos a partir de vivências. Consolidação de conceitos aprendidos. Aplicação de conceitos consolidados. O foco da consciência para além da linguagem oral e escrita. Atividade compartilhada. Criatividade. Elucidando possíveis dúvidas. Sentimentos que falam por nós. Eis aí os 14 capítulos que compõem o livro A Evangelização Mudando Vidas, de Lúcia Moisés. No final do livro, você encontra um amplo índice
com referências bibliográficas e também eletrônicas, que ela utilizou diretamente ou que está ofertando ao leitor para que ele possa ampliar, então, o seu conhecimento, o seu entendimento sobre os assuntos que ela trabalha nessa obra. Bom, vamos então agora passar a palavra à educadora Lúcia Moisés. Vamos conhecer a sua visão sobre a evangelização que ocorre normalmente nos centros espíritas. Ela nos diz: neste alvorecer de uma nova era, as novas gerações que retornam ao cenário terrestre, rapidamente familiarizados com as novas tecnologias de informação e comunicação, estão nos forçando a encontrar métodos de ensino-aprendizagem mais condizentes com tais recursos. Além disso, elas se mostram muito mais propensas ao diálogo e à participação. Isso nos leva a concluir que existe um fosso a separá-los das atividades que rotineiramente desenvolvíamos em nossos encontros de educação espírita. Estas palavras da Lúcia Moisés são muito importantes. Ela está chamando a nossa atenção para um novo ciclo da vida humana, uma nova etapa evolutiva da humanidade. Os jovens de hoje, as crianças de hoje, não são mais iguais às crianças e os jovens de 50 anos atrás, de 30 anos atrás, de 20 anos atrás. Não só. Porque é uma geração que já reencarna familiarizada com as novas tecnologias, internet, celular, redes sociais, vibes, games, inteligência artificial, etc. Esses espíritos estão reencarnando já conhecendo essa tecnologia, que os lança numa nova dinâmica de vida. Portanto, Lúcia Moisés está aqui dando um puxão de orelha em todos nós espíritas, e principalmente nos dirigentes dos centros espíritas e nos coordenadores do serviço de evangelização, que não podemos ficar parados no tempo, com práticas pedagógicas e metodológicas arcaicas, que não levam em consideração esses novos tempos, as novas mídias, as novas tecnologias, e que também não têm trabalhado suficientemente o diálogo e a participação dessas crianças e desses jovens, muitas vezes com inteligência aguçada, mas necessitados de se trabalhar em um sentimento. Ou seja, em outras palavras, precisamos modernizar, atualizar a evangelização espírita no centro espírita. Precisamos ter mais dinâmica, mais criatividade, sem perder os princípios do espiritismo, sem deixar de trabalhar os ensinos morais do Evangelho. Mas precisamos compreender, entender essa nova geração, que é, sim, uma geração diferenciada num novo momento da humanidade. Mas diz ainda Lúcia Moisés, vamos a mais um destaque do seu texto. Para fazer frente a esse desafio, precisamos criar novas formas de atrair esse público e manter o interessado no que temos a oferecer em relação à sua formação espírita e à moral cristã, considerando
serem conteúdos de real valor para a vida desses jovens e crianças, todo o esforço de vencer esse desafio não será em vão. Afinal, se bem assimilados e vivenciados, poderão pavimentar o caminho das suas vidas, guiando-lhes os passos rumo à evolução espiritual. Então, complementando ou completando o seu pensamento, Lúcia Moisés, então, nos diz que estamos diante de um desafio. O desafio de sair da nossa zona de conforto. O desafio de criarmos novas metodologias. O desafio de dinamizarmos a nossa didática. O desafio de conseguirmos, então, caminhar com essa nova geração, mas sempre oferecendo a essas crianças, a esses jovens, a formação espírita e a moral cristã, porque o espiritismo resgata em espírito e verdade os ensinos morais de Jesus. É um grande desafio, levando em consideração que muitos evangelizadores espíritas não têm formação pedagógica, estão trabalhando de boa vontade e dependem de cursos, treinamentos e encontros que sejam realizados pelos centros espíritas e pelo movimento espírita de uma forma geral. Não podemos, em pleno 2023, repetir o copia e cola de materiais prontos e que nós simplesmente multiplicamos e aplicamos com as crianças e com os jovens. Se esse material teve a sua razão de ser, de existir, e foi importante lá pelas décadas de 1970, 1980, mesmo 1990, hoje estão, pedagogicamente falando, defasados. Então, procuremos aprender, estudar sobre educação, conhecer os novos pensadores, novas metodologias, para podermos adaptá-las ao trabalho no Centro Espírita. E que os dirigentes do Centro Espírita compreendam não apenas a validade, mas a grandiosa importância da evangelização, porque trata-se de realizar a transformação moral desses espíritos, para que eles possam realizar a transformação moral da humanidade. O livro A Evangelização Mudando Vidas, de Lúcia Moisés, é uma obra importantíssima e que nós não podemos deixar na prateleira. Precisamos fazer essa obra circular para conversarmos com mais profundidade sobre a finalidade, os objetivos e a aplicação da evangelização à luz do Espiritismo. Bem, hoje no programa Pensadores Espíritas, trouxemos Amália Domingos Soler, esta baluarte do movimento espírita espanhol na segunda metade do século XIX, destacando a obra Memórias do Padre Germano, e trouxemos também a educadora brasileira Lúcia Moisés, com seu livro Evangelização Mudando Vidas. Com isso, estamos chegando ao final desta edição de Os Pensadores Espíritas. Lembrando que vamos ao ar toda quarta-feira, às 8 da noite, pelo canal Amigos de Nosso Lar, transmitindo através do YouTube. Você pode assistir este programa e os anteriores no canal Amigos de Nosso Lar e também no canal
Orientação Espírita, ambos no YouTube. Basta acessar um desses dois canais, vai lá nas playlists e você vai encontrar a playlist do programa Os Pensadores Espíritas. E todos os vídeos estão disponíveis para que você acesse qualquer dia e qualquer hora. Muito obrigado pela sua companhia. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que possamos ter paz na nossa vida e estarmos sempre nos movimentando na realização do bem, do amor ao próximo. Porque somente assim vamos conseguir transformar a humanidade para melhor. Um grande abraço a você, paz na sua vida e até a semana que vem para mais um Os Pensadores Espíritas.